Prezados e estimados irmãos, daremos nesse instante a nossa reunião de oração, reunião ao qual o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso e seu Divino Espírito Santo, Ele mesmo vem com o seu trono ouvir as nossas preces. Portanto, queridos e amados irmãos, com muito amor, com muita reverência em nossos corações, vamos agradecer essa oportunidade que nós temos na nossa amada Igreja Apostólica. Mas antes de darmos início propriamente dito à nossa reunião, gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Aquela mesma paz que o nosso amado Mestre Jesus disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo vos dá. E que todos nós aqui na sede e todas as nossas congregações que estão dando início nas nossas reuniões de oração estejam sendo abençoadas, estando felizes, como um só rebanho e um só pastor. Convido os irmãos a ficarem em pé para darmos início à nossa reunião, cantando o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Em sentido de oração, oremos. Glorioso Deus, eterno Pai Santíssimo, aqui estamos mais uma vez aqui, nós, teus filhos, povo da Santa Avó Rosa, povo do Santo Profeta Irmão Aldo, essa esperança de um mundo melhor. Nós gratos pela vida e por tudo, ó Pai, que o Senhor e seu Divino Espírito Santo nos dá. Somos gratos também a Jesus, o nosso amado Mestre, o nosso Príncipe da vida, Príncipe da paz, da querida Mãe Virgem Maria Santíssima, da Senhora, Santa e querida Avó Rosa, o nosso Espírito Consolador da promessa de Jesus e do nosso Supremo Pastor Santo Irmão Aldo. E também, muito felizes aqui estamos, reunidos, gratos pela vida e pelas lutas que enfrentamos e somos vitoriosos. Também pedimos que possamos, nesta noite, sermos alimentados, fortalecidos na nossa fé, para enfrentarmos todas as lutas de nossas vidas e sermos vitoriosos. Agradecemos também por todas as oportunidades que nós temos, por essa esperança de um mundo melhor. Querido Deus, em seu nome, em nome do seu Divino Espírito Santo, em nome de Jesus, o nosso amado Mestre, o nosso Príncipe da vida, Príncipe da paz, da nossa querida Mãe Virgem Maria Santíssima, da nossa Santa Avó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo e de santos e anjos, eu declaro iniciada a nossa reunião de oração para a honra e glória do reino dos céus aqui na terra. Amém. Cantemos o hino de número 82 do nosso inário, ó Espírito Santo de Deus. Ó Santo
Fecho os meus olhos, fico a pensar nos mistérios do poder de Deus. Imagino como é tão lindo o céu, anjos a cantar eterna paz. Sinto ao meu redor anjos a sorrir e a paz vem me contagiar. Seria tão bom se eu pudesse ver os anjos cantando glória a Deus, a Santa Rosa a me abençoar, a Mãe Virgem Maria a me olhar, a voz e o sorriso de Jesus Salvador. Eu fico a imaginar E quando eu fico assim, pensando lá no céu, de lá descem os anjos para me abençoar. E fico tão feliz, alegre a sorrir, e canto para Deus agradecer, pois tenho a certeza que não estou só, e nada nessa vida eu temerei. Eu sigo confiante em Jesus, meu Senhor, e viverei amando minha igreja. E se não posso ver os anjos lá do céu, sinto sua presença na minha vida. Como é tão bom poder servir a Deus e sentir a sua companhia. É muito mais que ter um grande amigo e contar com ele todos os dias. Oh Deus, meu Pai, eu te agradeço pela Santa Rosa e seus santos ensinos, por ter conhecido um santo profeta, pela comunhão divina nesta igreja de poder. Senhor meu Deus, preciso de ti para vencer. Senhor meu Deus, preciso de ti para vencer.
O amor de um homem santo brilhou na vida da humanidade, trazendo alento e muita paz. Hoje Ele é o caminho da felicidade. Servo enviado por Deus, criado pela Santa Rosa, com amor lutou e um povo formou. Hoje representamos o Consolador. Alguns ainda não conhecem o santo do qual eu estou falando. Porém, dentro de pouco tempo, o mundo inteiro seu nome estará pronunciando.
Virgem Maria. Queridos e amados irmãos, queridos ouvintes que nos prestigiam também na internet, queridos visitantes, aqui é a Igreja Apostólica. Um pedacinho do reino dos céus nessa terra. A oportunidade de um mundo melhor. Amarmos principalmente a Deus sobre todas as coisas, como Jesus disse. Amarmos a Jesus, ela, querida Mãe Virgem Maria Santíssima, a Mãe das Mães, aquela que recebeu, a única entre todas as escolhidas, que recebeu a grande dádiva de ser a Mãe do nosso Salvador. Sem ela, hoje nós não estaríamos aqui. Então nós amamos a nossa querida Mãe Virgem Maria Santíssima. E também cumprimos aquilo que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele prometeu que enviaria o outro Consolador. Aquele Espírito que aprenderia com ele, Jesus. Um Espírito novo. Onde, infelizmente, amados irmãos, amigos internautas, o inimigo de nossas almas deturpou alguns corações e fez com que o Espírito Consolador fosse o Espírito Santo do Pai, aquele que nos dá vida. Aquele que nos dá vida jamais poderia aprender com Jesus. Portanto, Jesus lançou inúmeras sementes, mas Ele nos deu, aqui nessa igreja, a nossa santa e querida avó Rosa. O Consolador prometido por Ele, Jesus. E aonde também Ele diz, eu sou a porta. Muitos tentarão pular a porta e são ladrões e salteadores. Tenho muitas ovelhas no aprisco, que ainda não ouviram a minha voz. E ele volta a afirmar, eu sou a porta. O bom pastor é aquele que ama as suas ovelhas. E quando ele vai chamar, haverá um só rebanho e um só pastor. Quem é esse pastor que vai conduzir a porta que é Jesus? Porque Jesus, e através também das Sagradas Escrituras, Deus sempre deixou alguém. No começo ele deixou Abraão, o pai da fé. Depois, ele deixou Isaac, seu filho. Depois, Jacó, que depois foi chamado de Israel. Obviamente eu não vou citar todos. Mas nós temos o profeta rei Davi, rei Salomão,
até a vinda do nosso Messias. E por corruptência do homem, foi se perdido a unção. E Jesus resgatou essa unção quando ele veio a essa terra, amados irmãos, amigos e nos visitantes. Jesus resgatou, nos dando a vida. Mas como eu afirmei, o bom pastor é aquele que não abandona as suas ovelhas. E quando ele chamar, elas ouvirão a sua voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Quem é esse pastor? O nosso santo e querido irmão Aldo. Aquele que lutou até os últimos dias de vida terrena para cuidar de nós. Nós somos a prova viva desse imenso amor do nosso santo irmão Aldo. Por isso, irmãos, amigos, quem não tem ainda toda a nossa base de fé, venham nos visitar, venham aqui conosco para levar a verdade ao mundo. Queridos irmãos, na semana passada nós tivemos o boletim, que o nosso querido irmão Aldo, no ano de 2010, fez uma grande explanação para Efésios. Exaltai-vos em nome do Senhor Jesus. E ele, naquele boletim que nós meditamos no final de semana, ele pediu para que nós também fôssemos unidos. Esquecêssemos as intrigas, as fofocas, as divergências. E ele deixou lá naquele boletim um recado. Sua luta é grande e a minha também. Portanto, irmãos, nós estamos começando um ano com uma mensagem belíssima do nosso santo irmão Aldo para a nossa reflexão. Para nós termos em nossa consciência o nosso sagrado dever de estarmos aqui lutando para a vitória do reino dos céus. Estimados irmãos, essa nossa vida é uma passagem. E nessa passagem, aonde 100% de nós, neste corpo, essa afirmação todos aqui podem dar. É uma afirmação que, na matemática, irmãos, não é 100%. Mas essa afirmação nós podemos dizer 100%. Que um dia nós deixaremos esse corpo. Essa afirmação nós podemos dizer. Que nós deixaremos esse corpo. E ao deixarmos esse corpo, queridos e amados irmãos, nós estamos aqui lutando para ganhar um galardão no reino dos céus. Portanto, irmãos, da mesma forma que São Paulo disse, o irmão Aldo nos pediu. Estamos iniciando um novo ano, irmãos. Ele precisa de nós. Ele precisa do nosso amor. Ele precisa da nossa misericórdia. Ele precisa que nós sejamos a luz do mundo, irmãos. Não podemos jamais abandonar o nosso santo irmão. E agora, queridos e amados irmãos, passarei a fazer a meditação da mensagem dessa nossa reunião de oração. Vou fazer a leitura e a nossa explanação. Jesus, nosso Senhor, Virgem Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa são o poder de Deus entre nós. Vamos transcrever na íntegra mensagem do Santo Irmão Aldo publicada no boletim de março de 2009. Prezados irmãos, vamos meditar nas qualidades de Jesus, da Santa Vó Rosa e da Virgem Maria Santíssima e o valor que eles possuem para cada um de nós. São Paulo, em sua carta a Hebreus, procura esclarecer sobre a personalidade de Jesus e que ele representa para o ser humano que resolve seguir o Divino Mestre e viver sua doutrina. Assim diz o amado apóstolo. Tendo nós, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus,
Jesus, o Filho de Deus, permanecemos firmes na nossa profissão de fé, porque o nosso sumo sacerdote é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, uma vez que a nossa semelhança foi ele tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, para alcançarmos misericórdia e encontrarmos graça, a fim de sermos auxiliados em tempo oportuno. Portanto, prezados irmãos, nós devemos nos manter unidos a Jesus Cristo e a sua igreja, pois cremos nela como sumo sacerdote. Jesus não ofereceu seu sangue num tabernáculo físico feito por mãos humanas. Ele ofereceu-se o seu sangue na presença de Deus, no céu, e por esse motivo o seu sacrifício é eterno. Ele morreu por nossos pecados para nos remir e nos santificar para Deus e vivermos eternamente com Ele no seu reino. Ele é o nosso mediador diante de Deus. Entretanto, Jesus, o Pai e o Divino Espírito Santo deram à Santa Avó Rosa esta função de ser também a nossa mediadora entre Deus e o Pai, seu amado Filho e a Santíssimo Espírito Santo, pelo seu galardão de Espírito Consolador e por ter sido fiel a Jesus até o fim. Por que foi preciso enviar o outro Consolador? Para fazer valer sobre a sua igreja e todos os que vierem a crer em nossa mensagem a graça salvadora de Jesus e representar entre nós a pessoa de Jesus e sua santa doutrina. Foi por isso que o Divino Mestre revelou aos apóstolos o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai amará, e viveremos a ele. Faremos nele morada. O Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, e não dou como o mundo o dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando Ele, o Consolador, vier, vencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis. E o juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Mas o Espírito da verdade, Ele vos guiará de toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que Ele, recebendo do que é meu, vos anunciará. A Santa Avó Rosa teve este mérito, porque sempre foi verdadeira, justa, e da sua boca nunca saiu palavra contra seu próximo. Tinha um coração bondoso, muito amiga, conselheira, e sempre estava pronta para ajudar os sofredores e necessitados de um amparo e conforto. Porém, não aceitava a mentira, a falsidade e nem a hipocrisia. E nesta igreja aplicou a justiça divina e não permitiu a entrada de doutrinas falsas, do fanatismo e do mundanismo. Foi e é muito combatida por não permitir os erros do mundanismo nesta igreja. Entretanto, foi muito amada pelo seu povo e por todos
os que a conheceram. Foi muito respeitada na sua vizinhança, pela sua bondade, pelos seus conselhos que transmitia aos que buscavam nela uma palavra amiga e confortadora. Era justa. Às vezes, agia com severidade quando era muito necessário para manter a ordem e o respeito. Entretanto, era muito alegre e gostava de estar no meio de seu povo. Hoje, na função do Espírito Consolador, nossa Santa e querida Avó Rosa, junto com Jesus e a Virgem Maria Santíssima, tem manifestado nesta igreja e no mundo todo o poder e a justiça de Deus. A Santíssima Virgem Maria foi preservada do mancha do pecado original desde o princípio de sua concepção. Deus anulou para ela a lei da propagação do pecado original na raça de Adão. Como está nas Escrituras que todos os homens pecaram num só. Porém, Maria Santíssima foi acumulada ainda no começo da vida, com os dons da graça santificante, para ser no futuro o tabernáculo da verdadeira aliança. Portanto, o seu corpo foi o tabernáculo do corpo santo de Jesus, nosso Senhor. Daí, esta verdade, que ela nasceu de uma virgem pura e santa, pois nela não havia o pecado original, como nos demais criaturas da terra, e era cheio da graça santificante, como revelou o anjo Gabriel. Salve, agraciada! O Senhor é contigo, porque achaste graça diante de Deus. Ela representa a verdadeira Eva, antes do pecado. Por isso ela é mãe dos filhos de Deus. Como disse, queridos irmãos, aqui a leitura, essa narração do nosso santo irmão Aldo, nos dando essa mensagem, nos mostra a importância da nossa querida mãe, Virgem Maria Santíssima. Lembre-se sempre disso, queridos irmãos. Entendam que todos que se batizam em nossa igreja perdem a influência do pecado original, que a raça humana herdou do primeiro casal. Mas, no caso da Virgem Maria, ela já nasceu sem influência do pecado original. Portanto, o corpo santo de Jesus não tinha influência desse pecado, porque sua santa mãe era imaculada. Por isso ela também é conhecida como Imaculada Conceição. Pois concebeu o corpo que foi a habitação do Espírito do Filho de Deus em toda a santidade. Agora, os irmãos podem entender por que Jesus nos alimenta com seu corpo santo e seu sangue. Isto é um grande mistério e uma grande dádiva do amor de Deus, nosso Pai, para o seu povo. Por isso, prezados irmãos, a Virgem Maria Santíssima é também, com Jesus e a Santa Avó Rosa, coluna dessa santa igreja. E eu, irmão Aldo, adoro essa santa e tenho por ela profundo amor e respeito, pois é santíssima, poderosa e a nossa divina protetora. Eu, irmão Aldo, recebi da minha tia, Santa Avó Rosa, um convite para vir trabalhar para ela na igreja. Aceitei, fui fiel à missão que recebi dela e da direção da Igreja Apostólica. Foi uma época muito difícil para Santa Avó Rosa e para esta obra. A luta foi acumulando cada vez mais pela ingratidão de pessoas que ela tanto ajudou, pela ambição de outros, pela falta de fé e pela dureza de corações de pessoas que ela amava, mas não foram fiéis para ajudá-la na sua difícil missão e lhe causaram muito desgosto. Porém, Jesus, vendo que era grande o sofrimento e a luta da Santa Avó Rosa,
resolveu, junto com Deus o Pai, levá-la para dar-lhe a glória de ser o Espírito Consolador e realizar seu ministério de Espírito, fato que ela aceitou e faria o seu sacrifício pela nossa igreja. Entretanto, muito antes, Jesus havia mostrado a direção da igreja que, se um dia precisasse da Santa Voz Rosa nos céus, havia uma pessoa da família dela que possuía dons semelhantes ao dela e poderia ser o seu substituto na direção da igreja. 2 dias antes da Santa Voz Rosa subir aos céus, ela chamou a mim, irmão Aldo, em particular, e me contou os problemas que a igreja estava atravessando e o perigo da mesma se dividir. Pois havia pessoas com essa intenção e ainda disse que ia precisar muito de mim e pediu para que eu prometesse que iria ficar na igreja e a ajudaria. Mas não disse qual seria a minha missão. Quando seu corpo estava sendo velado pelo nosso povo na matriz antiga da rua Tuiuti, ela apareceu em espírito e me orientou para que a missionária Odete transmitisse ao nosso povo que estava velando o corpo da Santa Voz Rosa um recado para acabar com um problema muito sério e delicado que estava havendo. Dali em diante, passei a fazer parte da direção da igreja, transmitir os recados da Santa Voz Rosa para o bispo e para a missionária. Nossa igreja venceu todas as dificuldades, cresceu muito, não foi derrotada e nunca será. Vejam bem, irmãos, vejam bem, não tenhamos dúvidas em nossos corações. O irmão Aldo está dizendo, nossa igreja cresceu muito e como está crescendo sim, irmãos. Principalmente, nossos templos estão sendo próprios. Muitos aluguéis estamos deixando de pagar. Nós estamos lutando, mas promessa do irmão Aldo aqui. Nossa igreja não foi derrotada e nunca será. Desde que o nosso povo, aí a observação, queridos irmãos, obedeça a nossa doutrina, a nossa disciplina e seja sempre unido e muito fiel. Confie, prezados irmãos, na missão profética de nossa igreja e lutem para preservar o que custou tanto sacrifício para a Santa Voz Rosa, para a direção da igreja, para mim e para nosso povo que muito lutou e hoje vem se esforçando a cada dia para levar esta igreja avante até cumprir sua sagrada missão. Prezados e queridos irmãos, amigos, temos que lembrar em todos os dias, principalmente o sacrifício de Jesus. Ao ele se fazer carne e habitar entre nós. Jesus precisaria vir ao mundo? Não. Mas por amor, irmãos, por amor do nosso Deus, o nosso Criador, ele deu seu primogênito para morrer numa cruz e que nós pudéssemos hoje, com muito amor, com muita união, cumprir o que ele nos deu através dessa igreja, voltar ao reino dos céus. Mas como diz o nosso hino, Deus em tudo é perfeito. Ele não poderia trazer Jesus, um homem, aparecer do nada, grande,
e pedir? E dizer, eu sou o Messias? Sim, Deus é o nosso Criador. Ele não criou Adão e Eva? Mas, como diz, Deus em tudo é perfeito. Ele é justiça e amor. Primeiramente, Ele nos deu uma mãe. Quem é essa mãe? Virgem Maria Santíssima. Uma entre todas a escolhida. Não teve ninguém, nunca terá ser humano nessa face da terra. O privilégio, o galardão que a nossa mãe Virgem Maria Santíssima teve. De ser a escolhida. E infelizmente, queridos e amados irmãos, alguns que dizem amar a Jesus, esquece de sua mãe. Por quê? Por traduções errôneas das Sagradas Escrituras. Principalmente num trecho em Bodas de Canaã. Aonde em Bodas de Canaã diz que Jesus repreendeu sua mãe quando ela pediu o milagre para transformar a água em vinho. Mas Jesus nunca fez isso. Por quê? Ele mesmo nos ensinou aqui nesta igreja que ele desrespeitaria o quarto mandamento. Qual é o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. E muitos cristãos dizem amá-lo. Mas eles querem amar a mãe deles terrenas. Mas esquecem da mãe do nosso Salvador. Por que eu estou focando na nossa mãe? Porque ela é a mãe das mães. Se nós nos lembrarmos constantemente do seu sacrifício como mãe, porque ela abdicou de tudo terreno para ser a mãe do Salvador. Principalmente naquele momento, faça-se em mim segundo a sua vontade. Ela foi, sem medir sacrifícios, e se tornou a mãe do Salvador. Poderia ela, através do livre-arbítrio, como nós sabemos que nós temos, dizer, eu não posso ser mãe, não tenho como, eu ainda não sou casada com São José. O livre-arbítrio. Não, irmãos. Ela com todo o amor em seu coração disse, faça-se em mim segundo a sua vontade. Olha, irmãos, que amor! Que amor nossa mãe Virgem Maria Santíssima teve por nós. Por isso, irmãos, nós temos que lembrar. E voltando a Bodas de Canaã, e a própria Sagradas Escrituras afirma, Jesus fez o milagre. Transformou aquela água em vinho. Então, portanto, irmãos, Jesus respeitou a sua mãe. Um pedido da sua mãe. Por isso que nós amamos de todo o coração a nossa mãe, Virgem Maria Santíssima. Porque ela nos ajudou e nos ajuda. Agora vamos falar aqui na mensagem que o irmão Aldo também nos diz. Qual o sacrifício que a Santa Vó Rosa teve para implantar a doutrina e disciplina? Quantas pessoas, nós temos os pastores que nos contam, os que estavam com ela, o que ela fazia, os ensinamentos que ela dava aos irmãos. E retransmitia todas as ordens de Jesus para o nosso bispo e para a nossa missionária. Porque eles eram da nossa direção. Sem eles também, nossa direção do início nós não estaríamos aqui. Temos que ser gratos
aquela nossa direção. E lembrarmos, queridos e amados irmãos, da mesma forma que Judas o Iscariotes traiu Jesus, estando ao lado dele, na nossa igreja não foi diferente. Quando escutamos as histórias, o sofrimento da nossa santa e querida avó Rosa, as lutas dela, nós podemos comparar o que aconteceu. A mesma situação com Jesus aconteceu com a nossa santa avó Rosa. E a mesma coisa se aconteceu quando o nosso santo irmão Aldo foi embora. Algumas pessoas que diziam amá-lo, diziam respeitar, no princípio, após a sua ida, quis implantar algumas modernidades na igreja. Mas como ele mesmo nos disse, minha igreja está preparada. Minha igreja irá vencer. É isso que nós temos que ter em convicção. Não podemos, estimados e queridos irmãos, termos dúvidas. Não podemos ter, queridos irmãos, nos nossos corações de pensarmos, eu não vou mais respeitar a doutrina e disciplina da igreja, porque Jesus já salva. O irmão Aldo foi embora. Não. Como eu disse no que nós cantamos, nós temos que ser ceifeiros de Deus a trabalhar, porque nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não tem mal. Então o mal não prevalece nessa igreja. Porque essa promessa a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo nos dá. Essa certeza nós temos para o fiel apostólico. Aquele que respeita, não as ordens que o nosso conselho dá, porque os nossos conselhos apenas retransmitem. O nosso conselho, com muito amor e carinho, nos transmite as mensagens aqui nos nossos boletins do nosso santo irmão Aldo. Mas muitas vezes, irmãos, algumas pessoas acham que tudo pode. E ao fazer isso, queridos e amados irmãos, não julgaremos essas pessoas jamais. Nós não temos o direito de julgá-las. Mas elas não afrontam a nossa direção, elas não afrontam o pastor, elas não afrontam ninguém aqui terreno. Essas pessoas afrontam a Deus Pai Todo-Poderoso e o Divino Espírito Santo, porque foi Ele que nos deu a doutrina e disciplina. Estou passando, sim, irmãos, por alguns pontos, para que nós possamos meditar tudo que está aqui. Falamos da mãe. Falamos sim da regra, da doutrina. E nessa regra de doutrina, irmãos, nós vamos falar do nosso corpo. Vamos lá. Nós temos 2 braços e 2 pernas, que é os mais que nós utilizamos durante a nossa vida. Quando um braço nosso fica debilitado, muitas vezes algum serviço fica difícil, né? Quando nossa perna machuca, às vezes não podemos nem andar. Mas o corpo ainda está vivo. O cérebro ainda continua vivo. Assim é a igreja. Nós somos o corpo, nós somos os pés da igreja. Se um membro está debilitado, o corpo vai sentir.
Mas ele vai continuar sobrevivendo. É assim na igreja. Estou dando um exemplo terreno, sim. Infelizmente, quando nós abusamos desse nosso corpo e não prestamos atenção que os médicos terrenos nos dão, chega ao ponto até de amputar um membro da igreja. Aliás, perdão, do corpo. Que eu já pensei, já fui um pouco avante, né? Um membro do nosso corpo. É assim que se dá na nossa igreja. É assim que acontece na nossa igreja, estimados e queridos irmãos. Nós somos os membros da igreja. Não importa o cargo que nós tenhamos. Cargo. Mas nós temos que também desenvolver os talentos que Deus nos dá. Cada um tem um talento. Uns de pregar, outros de ser diáconos, diaconisa, zelar, coristas, músicos. E os membros trabalham. Porque através de muitos membros, estimados e queridos irmãos, muitas almas o Primaz salva. Vou contar, sim, um fato que aconteceu numa das congregações que eu passei. Estava um rapaz na primeira fila, sentado no primeiro banco da nossa igreja, de uma de nossas filiais. E eu fui fazer a reunião no dia. Aquele rapaz atento. No final da reunião, o obreiro disse, ele é visitante. É a segunda vez que ele vem, pastor. Depois, se o senhor puder falar alguma coisa também a respeito, como eu disse agora há pouco, do amor da Virgem Maria a ele, nós agradecemos. No final foram 3 reuniões que eu participei na congregação. No final da reunião, eu conversei com ele. Fui falar com ele. E ele veio. Eu perguntei, primeira pergunta, como que você conheceu a nossa igreja? E ele me respondeu. O senhor está vendo aquela irmã que está sentada ali? Ela tem um comércio. E todas as vezes eu ia comer no comércio dela. Só que eu via que o procedimento dela era diferente de todas as outras mulheres que eu convivo. Sempre respeitosa, educada, com as vestes belíssimas. Tive a curiosidade de perguntar para ela, da onde você é? E ela disse, sou da Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa, do profeta Irmão Aldo, minha congregação em tal endereço. Mais nada. E aí, aquele rapaz veio nos conhecer e disse, essa igreja é diferente das demais. Vejam, irmãos, um exemplo de doutrina, de disciplina. Ela falou pouco da nossa igreja, simples, sucinta, mas atingiu um coração. Quantos de nós, irmãos, nós estamos na maior cidade, sim, em população do Brasil? Quantas pessoas precisam conhecer esta verdade ainda? Muitas. E depende de nós. Depende de estarmos cumprindo, sermos muito fiéis, unidos aos nossos santos. Não podemos vir aqui apenas porque nós temos amigos ou um colega. Não. Nós temos que vir aqui todas as vezes, nas nossas reuniões, absorvermos os ensinamentos que nos é dado.
Porque isso faz com que nós fortifiquemos a nossa fé. E se o senhor, irmão, a senhora, irmã, você jovem, tiver alguma dúvida, ore, peça para o irmão Aldo, ele mostra. A Santa Avó mostra. Acordemos, isso digo a todos nós, enquanto é dia. Porque quando vier a noite, e essa noite é o que me refiro, estimados irmãos, é a noite da nossa passagem desse corpo. Não teremos mais a chance de pedir perdão, de se arrepender. E nós apostólicos, irmãos, nós todos sabemos que tem o descanso. O descanso tem. Mas qual a finalidade do descanso, estimados e queridos irmãos? É levar muitas almas boas, que não terão tempo aqui na terra e que não tiveram tempo de aprender o que nós estamos aprendendo aqui. Eles não tiveram e não terão muitos tempo de aprender o que nós temos aqui. É para eles, e são pessoas boas, justas de coração, porque é isso que nos faz esse planeta existir. Pessoas boas de coração. Então, Deus com seu infinito amor, com sua infinita misericórdia, reservou o descanso para eles. Nós estamos tendo aprendizados aqui. Nós estamos aprendendo agora o que eles estão aprendendo lá. Para que o dia que a Igreja Apostólica cantar a última vitória, for ao encontro com eles e subirmos todos definitivamente para os céus. Portanto, irmãos, não tenhamos dúvida. Jesus disse, ainda o irmão Aldo falou, por que foi preciso enviar o outro Consolador? Aí nós vamos também meditar nesse ponto. O mundo estava perdido. Falsas doutrinas, falsas interpretações da Bíblia. Mas Jesus plantou sementes em alguns corações antes de vir a nossa Santa Avó. Mas ele precisava dizer novamente a verdade. Porque o homem se corrompeu. Esqueceu da essência de Deus. Da Igreja Apostólica Primitiva. Como aqui São Paulo. Ele, na semana passada, o irmão Aldo nos deu uma carta, né? Para Efésios. E hoje o irmão Aldo e a nossa direção nos dá uma outra carta aos hebreus da época. Aos nossos irmãos da Igreja Apostólica Primitiva. Tendo nós, portanto, o grande sumo sacerdote, que é Jesus, que penetrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, permanecemos firmes na nossa profissão de fé. Que nós possamos estar na nossa profissão de fé hoje, para proclamar o nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Os cristãos de hoje, que se diz que estão aí, aguardam ansiosamente a segunda vinda de Jesus. Eles falam, Jesus logo está voltando, Jesus voltará. Nós olhamos, pode olhar e muitas vezes aqui propriamente próximas à redondeza, gente escrevendo, Jesus voltará. E aqui nós temos a plena certeza que Jesus Cristo já voltou. Olha, irmãos, que dádiva nós temos, que alegria em saber que Jesus Cristo já voltou. E na hora que foi preciso vir o outro Consolador, Ele nos deu. E num período, irmãos, se nós olharmos a nossa igreja e como hoje o mundo está,
num período bem conturbador da raça humana, onde as mudanças começaram muito rápidas a acontecer para chegar aqui. As tecnologias principalmente. Deus sabia o que iria acontecer. Então, Jesus nos deu o Consolador. O Consolador, muitos dizem que é o Espírito Santo, como disse agora há pouco. Mas como, irmãos? Vamos falar novamente, humanamente falando. Se o Espírito Santo de Deus, como Jesus disse a alguém aqui, que ele enviaria o Consolador, que aprenderia com ele, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. Mas o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falar por si, mas dirá o que tiver ouvido. Ouvido de quem? Dele, Jesus. E vos anunciará coisas vindouras. Lembre-se, irmãos, as lutas vêm, nós vencemos. Alguns encalços acontecem, sim, para que nós tenhamos alguma pinta de dúvida. Mas isso não é nada. Porque nós somos o povo vencedor. Confiemos muito no que o irmão Aldo nos disse. Estamos preparados. E vamos vencer. Vamos agora orar para pedir que nosso Deus sempre esteja com cada um dos irmãos. Oremos. Amém. Cantaremos agora o hino do nosso inário, de número 116. Nossa gratidão. Queridos e amados irmãos, chegamos ao final da nossa reunião de oração. Que possamos ser filhos bondosos, zelosos, caridosos, tendo a nossa igreja apostólica sempre como nosso primeiro amor. Lembremos, nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não teme o mal. E a nossa arma é a santa doutrina. Então, portanto, irmãos, teremos lutas sempre, todos os minutos, porque o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, ele vem como um dragão, como um leão, para nos tragar. Mas nós venceremos sempre. Em nome, então, mais uma vez, dos nossos santos, agradeço a presença de todos os nossos irmãos do coral, nossos diáconos, diaconisas, nossos irmãos pastores, e que cada vez mais possamos servir com todo o nosso coração a nossa amada igreja apostólica. Vamos orar para encerrar a nossa reunião. Glorioso Deus, eterno Pai Santíssimo, chegamos ao final de mais uma reunião da nossa amada igreja apostólica. E como somos gratos, ó Pai, pela vida e por tudo que o Senhor e seu divino Espírito Santo nos concedem. Temos lutas, mas temos muito mais vitórias, porque sabemos, ó Pai, seu imenso amor
que o Senhor tem por cada um de nós. Muitas vezes, ó Pai, estamos tristes, mas o Senhor está ali para nos guardar, nos amparar e nos confortar. Através de seu Filho amado, nosso Mestre, nosso Príncipe da vida, Príncipe da paz. Querido Mestre, muito obrigado por tudo. A nossa gratidão, a nossa alegria, a nossa reverência e o nosso louvor. Porque o Senhor se fez carne, habitou entre nós, nos se faz presente sempre na Santa Comunhão, para que nós possamos ser alimentados do seu corpo e do seu sangue. Ó Mãe Virgem Maria Santíssima, querida Mãe, esteja amparando os lares, esteja também cuidando dessa humanidade tão carente de paz, de amor, de alegria. E que a Senhora também nos ajude a vencer. E que nós, amado Mestre, querida Mãe Virgem Maria, Santa Avó Rosa Santo Imaldo, possamos ser a luz do mundo e sal da terra, para que cada vez mais, mesmo com todas as lutas que enfrentemos, sejamos vitoriosos. Que cada vez mais, através de nós, possamos dizer que Jesus Cristo já voltou, e o pastor que vai conduzir a porta que é Jesus, proclamado ao mundo inteiro, também já esteve entre nós. Todos os santos e anjos da corte celestial que estão presentes aqui, que cantaram, louvaram, glorificaram, meditaram, muito felizes, e que possamos, nessa noite, sair fortalecidos, vitoriosos, por mais essa reunião, muito alegre em nossos corações. Pedimos também pelos nossos irmãos, que não estiveram aqui por motivos justos, cuide deles, ampare eles. Também pedimos de todo o nosso coração, por aqueles nossos irmãos que estão fracos na fé, que eles tenham força, fé, ânimo e coragem para estar aqui conosco, para que sempre unidos possamos marchar e um dia vitoriosos chegarmos à porta que é Jesus. Nesse altar também encontra-se esses pedidos dessa caixinha de oração. Muitos pediram por entes queridos, muitos pediram paz, amor e união. Olhe por esses pedidos, irmão Aldo, Santa Avó. Atenda-os na medida do possível. Queridos e amados irmãos, queridos irmãos internautas, ouvintes da Hora Milagrosa, Igreja Apostólica, recebamos todos nós felizes as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso e seu Divino Espírito Santo em seu lar, em sua vida. As bênçãos preciosas de Jesus, o nosso amado Mestre, o nosso Príncipe da vida, Príncipe da paz, da querida Mãe Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe, do nossa Santa Avó Rosa, o nosso Consolador prometido por Jesus, a sua segunda vinda, do nosso querido e santo Meoaldo, do nosso Supremo Pastor, o nosso Condutor, e de todos os santos da corte celestial. Vamos felizes, em paz do Senhor. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém.